Olá para você que nos acompanha, estamos com mais um episódio do Escuta Mana e o nosso assunto de hoje é educação. Já estamos com o nosso entrevistado aqui, que é o Anésio Mar. Ele é diretor do Departamento de Gestão Educacional da CEMED. Com certeza você já ouviu falar em um programa chamado Educa Mais. Então, no episódio de hoje, você vai saber justamente como é que funciona esse programa, quais são as ações e o que as nossas crianças têm recebido de aprendizagem em relação a esse programa. Então, Anésio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Escuta Mana. Obrigado, eu que agradeço aqui pelo convite, vai ser um prazer estar nesse podcast. Então, olha só, a gente já começa perguntando o que é o Educa Mais? Qual é a finalidade do programa? O Educa Mais Manaus é um programa que de fato nasceu com o intuito de trazer uma resposta a muitos anseios dos nossos professores, pais, comunidade escolar. Ele é um programa que visa exatamente avançarmos com relação à qualidade do ensino das nossas escolas públicas municipais. Então, um programa que visa avançar com relação às aprendizagens dos nossos estudantes. É um programa que foi desenvolvido nessa gestão, né, do nosso prefeito Davi Almeida e também da secretária Dulce Almeida. Agora, sim, a gente já ouviu muito ouvir falar em relação a IDEB, SAEB. O que essas siglas significam? Certo. Bem, SAEB é o nosso sistema de avaliação da educação básica. Dentro desse sistema, nós temos um número, né, de avaliações, de instrumentos avaliativos, onde são questionários, mas o principal deles é a prova do SAEB, né, que a gente chamava antes de Prova Brasil, né? E aí foi unificado para a prova do SAEB, né? Então, essa prova, ela traz para a gente uma proeficiência, né? O nosso aluno, quando é submetido a esse tipo de teste, então a gente tem o que a gente chama de proeficiência, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E a gente está falando bem específico aí, nesse caso, do 5º e 9º ano, né? Então, os alunos que vão participar dessa avaliação, né, são do 5º e 9º anos. É uma vez por ano? Como é que é? Isso, a cada 2 anos, nos anos ímpares, então. Ah, entendi. 23, então, o próximo é 25. E eles ficam nervosos pro SAEB, pra prova? Eles ficam naquela expectativa? Como é que é? Sim, eles ficam muito animados, né? A gente tem visitado algumas escolas, né? Tanto nós da sede quanto a equipe das DDZs, e a gente tem percebido que os nossos alunos, até mesmo pelo nosso programa, eles têm estado animados, têm estado eufóricos, já aguardando essa prova do SAEB, né? Diz, tá chegando, outubro, né? 23 de outubro, eu digo, é verdade, já tá chegando sim. E a expectativa é completamente positiva. E em relação à proficiência, temos hoje, atualmente, qual nota? Onde é que estamos? Bem, nós temos 5,6, né, nos nossos anos iniciais e 4,8 nos nossos anos finais. A gente tem buscado avançar, né, uma das nossas ações, né, do programa Educa Mais, é exatamente o simulado, né? Então, a gente tem trabalhado exatamente nos nossos simulados com base na matriz utilizada pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, como foi dito. Olha só, e a CEMED, ela é responsável por quais séries de ensino? Certo. A gente trabalha desde a educação infantil, né, tratando da educação básica, e do 1º ao 9º ano, né? O ensino médio já fica mais para o Estado. Entendi. Agora sim, o programa ele é voltado mais para os alunos do 5º e 9º ano, exatamente. E 9º ano. Exatamente a saída, né? O 5º ano a saída dos anos iniciais e o 9º ano a saída dos anos finais. Agora, quantos alunos estão sendo beneficiados, né, com essas ações do programa? Olha, só dos 5º anos, aproximadamente 21.500 estudantes. Caramba, muita gente, né? Muita gente. E do 9º ano são mais de 12.600 aproximadamente. Então, juntando aí os dois, dá uns mais de 33 mil estudantes. Olha só. E você agora há pouco falou do simulado, é porque a ideia é justamente simular
como Exatamente. é que vai ser a prova, para que os alunos não fiquem ali surpresos, ou então, eu não sabia. Não, então a ideia é justamente fazer com que a cada 15 dias eles Isso. possam fazer uma prova aí do SAEB, é assim? Exatamente. Então ali a gente tem uma simulação, né? O nome já diz é o simulado. Então a gente simula, de fato, com base naquilo que eles têm aprendido nas salas de aula, né? Pelos nossos professores, que por sinal quero agradecer a todo o empenho dos nossos professores, Isso. da nossa rede como um todo, né? Mas hoje estamos falando do programa Educa Mais, então quero agradecer aos professores de quintos e nonos anos, professores que estão conosco no sexto tempo e que têm feito assim ações fantásticas, e os nossos simulados têm mostrado o grande crescimento que a nossa secretaria tem tido. Só para ter uma ideia, já estamos no sexto simulado e já crescemos mais de um ponto percentual, ou Olha. mais de um ponto, na verdade, um ponto mesmo nos anos finais, e temos crescido ao longo desses 6 simulados também nos anos iniciais. Então, isso é um motivo de muita alegria, celebração. Parabéns, professores, e muito obrigado por Exatamente. todo o empenho. Até porque quando a gente fala em, vamos fazer um simulado, uma prova, não estamos avaliando somente a questão da proeficiência das crianças, né? Mas justamente a metodologia dos professores, como é que acontece essa didática toda. Isso é extremamente importante também, né? Exatamente. Olha, parece singelo, parece que é uma coisa óbvia, básica, mas para as nossas crianças, desde a entrada de ter um aplicador externo, isso é importante. Desde aquele preenchimento, daquela bolinha na folha de resposta, isso é importante. Então, essa parte, essa metodologia de uma avaliação externa, isso é fundamental, que o nosso estudante ele saiba como é esse processo, do início ao fim. Ele precisa saber que naquele dia vai ter um agente externo, que é um aplicador externo, que vai passar algumas orientações para ele e que vai conduzir o processo de aplicação. E sim, quando a gente tem o simulado, os nossos estudantes eles vão poder exatamente colocar, né, a prova, né, colocar em prática ali por meio daquele teste, tudo aquilo que na verdade ele foi trabalhando ao longo de 2, 3, 4 semanas por meio da sequência didática, né, que também é Uhum. outra ação do nosso programa Educa Mais Manaus. Olha só, e dentre essas ações, né, do programa Educa Mais Manaus, geralmente temos até o quinto tempo, mas o sexto tempo ele veio justamente para somar, né? Vamos estudar um pouquinho mais, que a prova tá chegando. Como é que funciona o sexto tempo? O sexto tempo é uma coisa linda, eu falo, né? Porque surgiu também de muita escuta, né? O nosso programa, né? Esse programa da Secretaria, o Educa Mais, ele foi um programa construído de forma coletiva. Então, tivemos participação dos nossos professores da sala de aula, tivemos participação dos nossos assessores, participação dos chefes, gerentes, coordenadores, trazendo sugestões de como que a gente poderia fazer. Então, assim, o sexto tempo, ele é um reforço, né? Então, o pai, né, a mãe, o responsável, que eu sabia, eu queria tanto reforço para o meu filho e aquela coisa toda, pronto, agora tem. O Aham. sexto tempo é esse reforço. Então, ele acontece após as aulas, onde o nosso estudante ele recebe merenda, né? Ai, que Então, tem legal. almoço, né? Então, se for no horário da manhã, no final ele tem o almoço, ele sai da escola já com almoço, e se for ao final da tarde, vai ter ali aquela merenda, aquele lanche reforçado para que ele também possa sair para casa bem alimentado. Então, ali nesse sexto tempo, são videoaulas, né, que são trabalhadas com base nos descritores, né, que a gente tem trabalhado da matriz SAEB, e essas aulas, elas são aulas bem dinâmicas, né? Os nossos alunos gostam muito, eles relatam, a gente já fez uma escuta com eles, né? Ouvimos mais de 10 mil desses alunos, Aham. tanto de quinto quanto de nono ano, e assim, tem uma aprovação acima de 90% dessas aulas. Eles gostam muito, a gente tem avançado bastante com relação a essa parte tecnológica, e agradeço, né, ao nosso centro de mídias, né, que tem Isso. trazido toda
essas aulas midiáticas para a gente também, e a Super Ensino também. Olha só que legal. Então temos ali também os simulados quinzenais, né? Como o nome já bem diz. Então, a cada 15 dias tem o simulado. Em relação à resposta que os alunos têm de como é que eles foram, como é que é esse tempo? Certo. Nós temos esses simulados, e foi bem interessante essa sua pergunta, porque nós temos exatamente o preenchimento da folha de Isso. resposta. Então, a gente tem uma leitura. Esses dados, eles são colocados numa plataforma. Então, os nossos professores, eles têm acesso a essa plataforma. Se nós aplicamos o simulado hoje, por exemplo, daqui a 48 horas o resultado já estará na plataforma. Ai, que O legal. tempo recorde, né? A gente veio aperfeiçoando isso ao longo do Show. tempo. E a gente tem esse resultado dentro da nossa plataforma, onde o nosso professor, inclusive, pode fazer exports, né? Relatórios da sua turma. Então, ele pode baixar, por exemplo, ele pode fazer filtros. Eu quero saber na minha turma quais foram esses descritores críticos. Quais foram os itens que eles mais tiveram dificuldades, por exemplo, onde a gente Isso. teve o maior número de erros. Então, faz um filtro ali e ali ele tem, sei lá, o D1, D3, D4, em língua portuguesa, matemática, e aí ele vai verificar quais desses descritores e faz um plano de ação para que ele possa fazer uma intervenção e já no próximo simulado, quando tivermos uma nova avaliação, poder mensurar qual foi o avanço que a gente teve de um simulado para o outro. E eu acho essa ideia do simulado uma estratégia excelente, assim, como uma estratégia de estudo, né? Porque quando a gente Sim. vai estudar, a gente adota algumas estratégias, porque às vezes uma didática funciona com um, pode não funcionar com outro. É importante também que os pais possam fazer esse trabalho conjunto com a escola e não somente jogar a responsabilidade de ensino-aprendizagem para as escolas, mas que os pais também possam acompanhar e entender as estratégias do seu próprio filho. Por exemplo, quando a gente vai estudar, a nossa cabeça tem que estar tranquila, sem preocupação, tem que estar focada, até porque os alunos do quinto ao nono ano, eu acredito que a única preocupação é tirar nota boa, gente, pelo amor de Deus. Então, é justamente fazer com que tudo ocorra ao favor, assim, do simulado, né? Então, é você estudar, criar estratégias e errou uma questão, poxa vida, essa aqui eu não erro mais. Tem gente que, inclusive, faz livro, caderno de estudo, justamente com as questões que errou. Exatamente. Olha, e eu vou te falar, as nossas escolas estão de parabéns, né? Tem muita gente que já organiza para que dentro desse dia do simulado a gente tenha um ambiente diferenciado, né? Legal. As próprias escolas já preparam um lanche especial, então tem todo um incentivo para que o nosso estudante nesse dia possa estar bem à vontade. E sim, eles já preparam com base nisso, né, nesses simulados, exatamente aqueles itens que são mais complexos para eles, né, naquele momento, e já fazem uma listinha ali, olha, exemplo, eu estou muito bem em matemática, mas em língua portuguesa, preciso melhorar um pouquinho aqui e aqui. Então faz a sua lista ali, trabalha de uma forma um pouco mais intensiva, para já no próximo simulado poder verificar o quanto conseguiu avançar. Exatamente. Agora sim, o programa ele também conta com o auxílio dos professores, assim, como é que eles são orientados de forma pedagógica? Certo. Os nossos professores, além da orientação de fato que nós temos dos nossos assessores pedagógicos, né, e dos nossos assessores de gestão, eles recebem, sim, auxílio por meio de uma orientação formativo-pedagógica. Como eu disse, uma das nossas ações são as sequências didáticas. E quando o nosso aluno, né, ele está fazendo o simulado, quando é dia de simulado na escola, quem vai aplicar o simulado não é o professor da sala de aula. É mesmo? Não é. Quem vai aplicar o simulado são assessores da CEMED sede. Ou seja, o professor ele fica na sala dos professores, naquele ar-condicionado, como diz o nosso subsecretário, no 15, e ali ele vai ter um vídeo que vai tratar exatamente das próximas sequências didáticas. Ou seja, a
a cada 15 dias, né, a gente tem um simulado. Então, as sequências didáticas, elas também duram aquele período. Aham. Então, por exemplo, está acho que na sequência 15 ou 16. Então, a próxima sequência didática, a 16 ou 17, você vai assistir a um vídeo, em média 30 minutos de língua portuguesa e 30 de matemática, falando sobre temas, conceitos, abordagens que devem ser trabalhados com os nossos alunos, né, para a próxima sequência didática. Olha. Então, essas orientações, elas são passadas por meio formativo aos nossos professores. Caramba, que legal! Muito legal conhecer mais sobre o programa Educa Mais Manaus, que quando a gente escuta, talvez a gente não tenha a dimensão do trabalho grandioso que está sendo realizado, não somente para nossas crianças, adolescentes, mas também para os profissionais, porque isso também é engrandecedor, não somente para eles, né, Sim. mas para toda a equipe, para Manaus, né? Porque quando a gente fala de educação, estamos educando ali esses futuros adultos, jovens, para Manaus, justamente para que a gente possa ter ali um resultado para nossa cidade. Então, também quando falamos de programa Educa Mais Manaus, também estamos falando do Alfabetiza Manaus. Como é que é realizada essa ação? Certo, o Alfabetiza Manaus foi uma campanha de grande sucesso que nós fizemos, né, a sua primeira edição ainda no ano passado, em 2022. Nós tínhamos, claro que também por conta da pandemia, né, foi uma das heranças que a gente teve, que de fato os nossos estudantes não tiveram o seu processo de alfabetização finalizado, né? E alguns deles não conseguiram nem iniciar de forma adequada. Apesar de todo o esforço pedagógico, né, da secretaria para que a gente pudesse avançar. Mas, ao identificarmos isso, a equipe pedagógica da secretaria, né, também com a solicitação da nossa secretária Dulce, nós pensamos em uma ação, em uma campanha de alfabetização, que é o nome ficou Alfabetiza Manaus, para que a gente pudesse exatamente trabalhar essa distorção de alunos que não estavam alfabetizados. Por exemplo, no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, aluno não alfabetizado, sétimo, oitavo, nono. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma força-tarefa onde conseguimos trabalhar com mais de 8.000 estudantes que estavam não alfabetizados à época, conseguimos reduzir esse índice desses alunos em 30%, ou seja, recuperamos, alfabetizamos mais de 30% dos nossos alunos que não estavam alfabetizados em 2022. E foi um sucesso tão grande, né? Foi um esforço tão grande da rede, né? Agradeço muito a todos aqueles que estiveram conosco como professores alfabetizadores, porque foi algo que as nossas famílias, né, trouxeram vários depoimentos. Olha, quero agradecer por todo esse esforço da secretaria. Meu filho não estava lendo e agora ele consegue entender exatamente aquilo que é ministrado nas aulas. E isso trouxe uma alegria tão grande que nós avançamos agora não mais para uma campanha, mas esse programa, né, que de fato é o Alfabetiza Manaus. E neste ano, nessa edição, nós vamos procurar exatamente trabalhar com todos aqueles alunos que ainda precisam estar nesse processo de consolidação da alfabetização e trabalhar também com um número de alunos, né, que ainda estão precisando tanto no quinto quanto no nono ano. Então, ainda nessa faixa etária, na verdade, pegando ali desde quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, para que a gente consiga, de fato, avançar com relação a esses alunos que ainda não têm o seu processo de alfabetização consolidado dentro da rede. Olha só, interessantíssimo isso. Até porque quando a gente fala em alfabetização, logo a gente pensa em algo pulverizado, no ponto de vista de que se eu sei o beabá, por exemplo, eu posso ensinar de repente a minha avó que está em casa e
de repente, no tempo dela, o foco não era estudar, e sim cuidar da família. Eu sabendo o beabá, eu posso ajudar o meu amiguinho, o meu vizinho, ou então formar ali grupinhos de estudo. Na sua avaliação, Anésio, lá vou eu fazer pergunta polêmica, oh meu Deus. Mas deixa eu lhe perguntar, na sua avaliação, hoje, as crianças, os jovens, têm na cabeça ali consigo que a importância da educação, a importância de estudar, a importância do português, da matemática, da história, geografia, o que você acha? Certo. Bom, a gente sabe que isso é uma questão social também, né? E dentre as ações do nosso programa, né, Educa Mais, nós temos o acompanhamento familiar, que é uma dessas ações. A gente tem visitado bastante as nossas escolas, temos falado com os nossos estudantes, com os nossos professores. E um dos pontos que a gente percebe é exatamente trabalharmos a questão do estímulo, da motivação educacional. Então, ele perceber que, de fato, só por meio da educação, muitas das vezes a gente vai ter a nossa vida transformada, né? Esse é o nosso maior desafio. Fazer com que, em algum momento, ele consiga pegar, de que ele consiga perceber de que, nossa, isso aqui não é só português, isso aqui não é só matemática. Na verdade, o que eu estou vendo aqui são meios de como eu ler esse mundo digital que nós temos hoje. Exatamente. São meios de como eu andar na rua, perceber e ler um infográfico e saber que tipo de informação está sendo colocada ali. É quando eu acesso um site e eu consigo preencher, olha, quero fazer a minha inscrição para concorrer tal vaga e perceber quais informações. É quando eu vou no próprio Google e eu quero fazer uma pesquisa, mas às vezes a pessoa não sabe escrever aquilo que ela quer pesquisar. Exatamente. Então, nossa, eu quero uma informação sobre isso aqui. Ela começa, digita uma coisa, digita outra, abre um monte de página, mas não aparece a página que ela quer aquela informação. Então, são vários aspectos que estão implícitos dentro de um componente curricular, né? Como língua portuguesa, matemática, e vou para as outras também, história, geografia, ciências, né? Eu sempre costumo falar que o conhecimento, ele não é separado. A gente separa que é para facilitar o nosso entendimento, né? Mas a gente não separa. Isso aqui é um microfone, mas aí ele tem, olha, tem uma parte que é um pouco mais rígida, tem aqui uma parte mais aveludada, assim, mas para a gente entender quais são as peças dele. Mas ele completo, ele é o próprio microfone. Então, assim, são pontos que, para o nosso aluno, quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar, desenvolver todas essas ideias, pensamentos, né, e gerar um processo reflexivo, vai contribuir para uma melhor tomada de decisão para a sua vida, porque a gente está falando da vida para frente, né, com tudo. Exatamente. Anésio, agora continue sendo sincero. Certo. No teu tempo de sala de aula, enquanto aluno, como é que você era? Você era o da frente? Você era o do meio, ou você era do fundão, você era aquele que fazia a pergunta justamente na hora que a aula estava acabando. Quem era que você era? Olha, vou ser sincero. Por favor. Eu tive várias fases, eu vou dizer assim. Mas acho que a predominante eu era do fundão. Eu era do fundão, sim. Mas, assim, fundão, mas no sentido de... Claro, a gente sabe como é o fundão, a gente sabe como é que funciona, mas teve uma fase da vida que a chave vira, né? Sim. E apesar de a gente estar no fundão, eu era sempre muito estudioso. Então, eu sou filho de professores, né? Então, eu já vivi isso desde muito pequeno, acompanhando meus pais na escola. Então, para mim, estudar não era algo penoso, né? Não era algo penoso. Mas eu também queria ter a minha identidade, né? E às vezes eu me identificava mais com a equipe do fundão. Às vezes fazia perguntas ali no finalzinho, às vezes conversava na hora que não era para conversar, mas faz parte, né? Sabe, eu vou te dizer uma coisa, né? Já que a gente tá no momento sincerão aqui, no meu tempo de sala de aula, eu conversava muito, sempre gostei muito de falar, né? Por que será? Então...
Então eu conversava muito com a minha amiguinha e eu lembro que na nossa gramática tinha ali o alfabeto em libras, o A, B, C, D, e foi assim que eu aprendi Olha. os sinais de libras, porque a professora separava a gente. E eu ainda assim queria conversar com a minha coleguinha. E como foi que eu conversei? Por libras. Por libras, tá vendo? Exatamente. Só que na época eu não sabia que o oi era assim, então eu fazia ó e separa. Quero falar contigo depois. Era mais ou Olha menos só. assim. Olha só a peça. Mas sei lá, eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Estava na 4ª série. Acho que é mais ou Por menos aí. isso. Mas a ideia é justamente essa, que são fases, né? Tem Sim. aquela fase do fundão, mas isso não significa que você não estuda, que você Exatamente. cola, que não sei o quê. Esse negócio de cola, eu sempre olhava assim, mas pensa uma menina medrosa. Eu via toda a questão da situação ali, mas enfim, coisa de sala de aula, os alunos, enfim. Eu costumo falar, né, quando eu estava na sala de aula, de que o aluno que, olha, prepara toda a cola, né, ele prepara tudo, escreve tudo, faz tudo, eu digo, olha, você não precisa mais dela, você já estudou o suficiente para acertar as questões. Exatamente, pronto, quando chega na hora não precisa. Não precisa. Mas essa sensação de você pegar uma prova, você olha a prova assim, geralmente a prova tem o quê? 2 páginas assim, né? Sim. Aí você olha a prova e você vai colocar o seu nomezinho. Quando você dá uma lida assim superficial e você sabe que você sabe responder ali, sei lá, 95% da prova, é uma sensação incrível. Um alívio, né? É um alívio. Agora, quando você pega uma prova e você não sabe, não adianta, que não vai baixar o Chico Xavier, as respostas não vão aparecer e não tem outra situação, né? É estudar e ponto. Exato. Não tem milagre aí. Não tem. Aí não tem. Aí não tem. Anésio Mar, diretor do Departamento de Gestão Educacional da CEMED, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer saber como é que funciona o programa Educa Mais Manaus, como é que as nossas crianças estão sendo preparadas, os nossos jovens, os professores também, porque é uma experiência também diferenciada. Estamos falando aqui do sexto tempo. Eles não ficam com fome não assistindo aulas, ficam muito bem alimentados, tem toda uma didática diferenciada para que eles possam cada vez mais absorver os assuntos que são tão importantes para o SAEB, né? Então, muito obrigada pela sua participação, as portas estão abertas para que vocês possam retornar e de antemão eu falo que vocês todos da CEMED estão de parabéns. É um trabalho que está sendo realizado com muito cuidado, com muita especialidade, com muito detalhe, porque não é só assim, não. A educação, ela é complexa, ela precisa de um olhar diferenciado e tudo isso vocês têm. Então, muito obrigada e parabéns. Flávia, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz em poder ter contribuído. Falar um pouquinho, né, do nosso programa. É um programa que tem sido de grande impacto dentro da nossa cidade, tem feito muito sucesso mesmo, porque o sucesso se reflete em aprendizado e os nossos alunos gostam muito, a gente tem avançado bastante. E assim, como diz aqui, escuta Mana, né? Então Mana, é mais educação para você, né? Mais educação para o seu filho, é mais educação para Manaus, tá bom? Agradeço. É isso, exatamente isso. Muito obrigado, mano. Obrigada. E eu quero, inclusive, aproveitar que estamos nos nossos segundos finais para convidar você para assistir o nosso próximo episódio, tá bom? Aqui do Escuta Mana. Beijo e a gente se encontra lá.